Ela parecia ser apenas uma mãe superprotetora, mas o que ninguém imaginava é que essa mulher seria capaz de planejar algo terrível contra sua própria nora. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da Elizabeth Duncan. Elizabeth Duncan nasceu em 16 de abril de 1904 em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos. Desde cedo passou a viver de golpes e pequenos furtos. Ao longo da sua vida, chegou a se casar cerca de 10 vezes. Suas vítimas, geralmente homens mais jovens, acreditavam que precisavam se casar para deixar uma herança. Mas após o casamento, Elizabeth os enganava, ficava com o dinheiro e ainda exigia pensão alimentícia. Ela chegou a ser presa por operar um bordel em São Francisco e também por emitir cheques sem fundo. Ao longo dos seus casamentos, Elizabeth teve 4 filhos. Uma de suas filhas, a Patrícia, acabou falecendo aos 15 anos. Mas foi em seu filho, o Frank, que ela desenvolveu um vínculo muito mais intenso e obsessivo. Ele se tornou o centro da sua vida, seu favorito. Em 1956, Elizabeth e seu filho Frank, de 27 anos, se mudaram para Santa Bárbara, na Califórnia. O Frank tinha acabado de se formar em direito e ainda era solteiro. Elizabeth passava o dia todo no tribunal atrás do filho. Ela o aplaudia quando ele ganhava um caso e vivia chamando ele de brilhante sempre que o via apresentando sua defesa. Ela seguia ele praticamente todos os dias. Alguns amigos de Frank diziam que ele precisava se afastar um pouco da mãe, sair mais e talvez encontrar um amor. A aproximação entre os dois era tão intensa que começaram a surgir alguns comentários maldosos. Algumas pessoas chegaram a insinuar que a relação ultrapassava os limites considerados normais entre mãe e filho. No entanto, nunca houve qualquer prova concreta que confirmasse essa especulação. Em 1957, o Frank começou a dar alguns sinais de que queria sair de casa e viver a sua própria vida. Mas a Elizabeth não aceitou e, com tudo isso, ela acabou tendo um colapso nervoso e ingeriu vários remédios na tentativa de tirar a sua própria vida. Ela foi levada para o hospital, onde ficou sob cuidados médicos, e mais tarde a Elizabeth afirmou que fez tudo aquilo porque ela tinha medo que o filho saísse de casa e a abandonasse. Foi durante o seu período no hospital que uma enfermeira chamada Olga passou a acompanhar seu tratamento. Frank começou a ir no hospital todos os dias para visitar a mãe e foi ali que ele conheceu a Olga. Os dois começaram a conversar, essas conversas se tornaram bastante frequentes. Pouco tempo depois, eles começaram a sair juntos e começaram um namoro. A Elizabeth não reagiu muito bem ao relacionamento dos dois. Segundo relatos, durante 3 meses, a Elizabeth ligou repetidamente para Olga, insistindo que ela se afastasse do Frank. Essas ligações se tornaram cada vez mais agressivas. Em uma dessas ligações, a Olga afirmou que não iria deixar o Frank e que os dois estavam planejando se casar. Elizabeth disse que ela não iria se casar com seu filho Frank e que ela iria matar ela primeiro. Mesmo com as ameaças da Elizabeth, em 20 de junho de 1958, os dois se casaram escondidos depois que a Olga descobriu que ela estava grávida. Quando a Elizabeth descobriu, ela ficou furiosa e disse que eles não iriam morar juntos de jeito nenhum. E foi exatamente o que aconteceu. O Frank continuou morando com a mãe e todos os dias ia até o apartamento da Olga para vê-la. No final de junho, o Frank foi morar com a Olga em seu apartamento. Quando a Elizabeth soube, ela começou a ir lá todos os dias gritando que era para ele voltar para casa. Eles não aguentavam mais, então resolveram se mudar sem contar para Elizabeth. Quando ela descobriu, ficou magoada com seu filho e com raiva da Olga. Além disso, soube que a Olga estava grávida, o que aumentou ainda mais a sua raiva. A Elizabeth foi até a sua amiga de longa data, a Bárbara, e disse que a Olga estava grávida de outro homem. Ela ofereceu dinheiro para ela ajudar a tirar a vida da Olga. Essa amiga disse que iria pensar e correu até o Frank e contou tudo.
Ele ficou com muito medo da mãe fazer alguma coisa com a esposa e resolveu voltar a morar com a mãe e deixou a esposa sozinha grávida. Elizabeth não estava satisfeita, então no início de agosto ela contratou um ex-presidiário, o Ralph, para se passar pelo filho dela e ela mesma se passou pela Olga e foi até um cartório pedir a anulação do casamento. Eles conseguiram a anulação e depois disso Elizabeth ainda tentou convencer o Ralph a tirar a vida da Olga, mas ele acabou recusando. Em novembro de 1958, a Olga, grávida de 7 meses, acabou desaparecendo. Quando ela não apareceu no hospital, no dia seguinte, seus colegas chamaram a polícia. No início, eles acharam que ela apenas tinha fugido, mas quando souberam que a Elizabeth havia obtido uma anulação ilegal se passando pelo filho e a Olga, a polícia levou as investigações a sério. As semanas foram se passando e não tinha nenhum sinal de onde estava a Olga. O Frank estava super preocupado e, enquanto isso, a Elizabeth pegou o dinheiro dele dizendo que queria comprar uma máquina de escrever. Quando ele não viu a máquina, perguntou onde estava. Ela disse que tinha dado para 2 homens que estavam chantageando ela. Esses homens eram Luiz Moya e Augustine Baldonato. O Frank ficou super preocupado com esses homens ameaçando a mãe dele, então ele foi até a delegacia e denunciou os homens. Dias depois, a polícia conseguiu prender esses 2 homens e durante um interrogatório, eles contaram que foram contratados pela Elizabeth para poder tirar a vida da Olga. Eles falaram que a Elizabeth ofereceu pagar $6.000. Durante o interrogatório, eles contaram que na noite do dia 17 de novembro, eles foram até a casa da Olga. O Luiz bateu na porta e falou que o Frank estava no carro e estava bêbado e precisava de ajuda com ele. Ela foi com ele até o carro e no banco de trás viu um homem que pensou ser o Frank, mas era o Augustine. Ela abriu a porta do carro e o Luiz deu uma coronhada na cabeça dela. Em seguida, o Augustine puxou ela para dentro do carro. Eles falaram que tiveram que parar no meio do caminho porque a Olga estava gritando e tentando sair. Eles deram várias coronhadas na cabeça dela até que ela desmaiou. A arma até chegou a desmontar. Quando eles voltaram para o carro, eles perceberam que o carro estava dando alguns problemas, então eles dirigiram até as montanhas próximas do condado de Ventura e se revezaram para estrangular a Olga. Em seguida, eles cavaram uma cova e colocaram o corpo dela. Eles levaram as autoridades até o corpo da Olga e a Elizabeth foi presa. Durante a autópsia, a polícia descobriu que a Olga poderia estar viva quando ela foi enterrada. Mesmo com um depoimento e provas do crime, Elizabeth disse que era inocente. Como Frank era advogado, ele conseguiu reduzir a pena da mãe de $50.000 para $5.000 e depois desapareceu. O pai da Olga tentou levar os restos mortais da filha de volta para o Canadá, mas ele não podia porque seu parente mais próximo era o Frank, seu marido. Ele teve que esperar até o Frank ser encontrado. O julgamento começou em 24 de fevereiro de 1959. Elizabeth testemunhou que o Luiz e o Augustine tentaram chantagear ela, refutando o relato de todas as testemunhas. O júri levou 4 horas para deliberar. Elizabeth foi condenada à pena de morte. Luiz e Augustine também foram condenados a penas de morte e os 2 homens foram executados na câmara de gás. O Frank fez várias apelações para que sua mãe fosse libertada do corredor da morte, mas não adiantou. Em 8 de agosto de 1959, ela foi levada para a câmara de gás. E de acordo com registros policiais, a última coisa que ela disse é: "Onde está o Frank?" Eu não tenho nem palavras para descrever o caso de hoje. Ele é muito chocante. Essa mulher era completamente obcecada e doida pelo filho dela. Comenta aqui se vocês já ouviram falar desse caso. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.